Olá, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui com um velho amigo, senador João Vicente Claudino. Velho amigo. Velho amigo mesmo. Muitos anos. Sou seu admirador, ele sabe disso. E a gente está aqui para falar um pouquinho do seu João Claudino. Seu João foi um gigante, logicamente não foi só. Os filhos já trabalhavam com ele já há muito tempo, inclusive o João Vicente já trabalhava com ele. E eles montaram e fundaram, cresceram um grupo empresarial que é orgulho para todos nós piauienses e para todos nós nordestinos. O maior grupo empresarial piauiense e um dos maiores do Nordeste. Queria, doutor João, que você falasse um pouquinho, porque eu sou um admirador, sempre fui, desde garoto, do seu João. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Não, é sempre uma grande alegria, Luiz. Primeiro lhe rever. Opa. Da admiração que eu tenho por você, não só como um profissional da área da saúde, mas também nós tivemos em comum uma passagem pela política. Eu gosto de relembrar sempre que meu primeiro título de cidadania foi em São Julião, quando você era prefeito da cidade. E era uma coisa que me encantava muito, era lhe escutar, ver a gestão, a visão de uma pessoa que tem um vínculo de afeição, de amor à cidade e o que quer projetar essa cidade para o futuro, saindo do feijão com arroz, como diz aqui no nosso linguajar nordestino, do rame-rame da política e pensar em gestões com outra projeção dentro da vida pública. E a visão que eu tenho do meu pai é justamente essa também. Um homem que ele nasceu numa família de muitos filhos. Meu avô Joca e minha avó Francisca tiveram 18 filhos, dos quais 16 vivos, porque teve um parto de gêmeos que minha avó naquela época era muito difícil, né? Mesmo tendo um pré-natal naqueles moldes de antigamente, mas não tinha auxílio de máquina, de nada, então não era simples, né? Então, de um parto, foi um parto complicado, terminou esses gêmeos vindo a falecer uma semana depois do parto. Mas os filhos, criados dentro de uma família muito católica, voltada ao trabalho, meu avô, seu Joca, um homem muito firme, muito correto, muito direito na condução dos negócios. Então, nessa família tão grande, meu pai teve comprometido o lado acadêmico, né? Porque ele se voltou para a família, para o trabalho. Meu avô tinha uma vacaria e ele é que cuidava de tirar o leite, de vender o leite, e chegava cedo na vacaria. Dali, saindo um pouco da família, ele foi abrir uma pequena mercearia, depois voltou a trabalhar com meu avô. Ele nasceu em... Papai, apesar de o nome Armazém Paraíba, que isso é uma história que a gente pode contar mais à frente, ele não é paraibano. Ele nasceu em Luiz Gomes. Luiz Gomes, Rio Grande do Norte. Meu avô... Mas é próximo da divisa. Minha avó era do Rio Grande do Norte. Então ele conheceu, casou e foi morar em Luiz Gomes. Em Luiz Gomes ele teve 5 filhos. Depois foi para o lado, desceu a serra, porque Luiz Gomes é uma serra, uma cidade fria, no Rio Grande do Norte, na divisa com a Paraíba, desceu para morar em Iraúna, que foi onde meu avô nasceu. Meu avô nasceu num povoado chamado Tamandaré, que hoje é a cidade chamada Joca Claudino. Joca Claudino, o nome dele. Foi desmembrado de Iraúna e, num primeiro, quando ela foi emancipada, ela foi denominada Santarém. E papai fez um trabalho muito grande político, com plebiscito e tudo, e mudou-se o nome de Santarém para Joca Claudino. Já é Paraíba, né? Paraíba, desmembrado de Iraúna. Isso. Então, meu avô teve 5 filhos em Luiz Gomes, com minha avó.
depois voltou para a terra dele, que era Uiraúna, teve mais 5 filhos, certo? E depois foi para Cajazeiras, onde se fixou até a morte de minha avó e dele, teve mais 6 filhos. Então foi nessa sequência. Então, papai como o 5º filho, papai era o 5º, eram 3 mulheres, depois veio meu tio Valdeci, era o 4º filho, e papai o 5º filho. Daí eles se mudaram para o Uiraúna. Então, quando chegou-se a Uiraúna e o Uiraúna, toda essa atividade, meu pai sempre teve um berço no setor primário. Sempre foi em função dessas atividades do meu avô. Gostava da parte agropecuária. Da agropecuária, da agricultura, de tudo. Sempre foi um homem muito ligado a isso. Então ele começou nessas atividades. Quando foi para Cajazeiras, ele teve uma mercearia que ele, anos depois, comprou de volta. Já saiu até vídeo na internet. Era chamada Guanabara do Sertão. Um vídeo, tem um filme, tem um seriado. Eu assisti o seriado. O seriado. Então, Guanabara do Sertão. E lá ele vendia da cachaça ao alimento, seco e molhado, tudo. Ele contava histórias, como ele já conhecia o perfil do cliente quando atravessava a porta da mercearia. O que queria beber cachaça, ele sabia, e sabia até o ponto que podia vender a cachaça. E o que queria comprar o alimento, ele sabia. Gosto do consumidor. O gosto do consumidor. Ele já tinha psicologia e o perfil do cliente dali. Depois ele não se formou, mas voltou a trabalhar com meu avô. Na loja que ele tinha lá em Cajazeiro, Uiraúna, e a parceria que ele fez com meu tio Valdeci, meu tio foi para um seminário, depois fez um curso de contabilidade, foi morar em Recife, eles fizeram uma parceria, daí nasceu a oportunidade, quando se falava, a Paraíba muito seca, o sertão muito seco, então qual era o maior sonho de qualquer nordestino? Água. Chuva, certo? Então, quando chegou formações muito lentas, mas chegava aquele Nordeste tão seco, do Maranhão, como um grande oásis. Lá no Maranhão tem muita terra e muita terra, muita água, não para de chover, a terra é fértil. Aquilo gerou um encantamento. E meu tio Valdeci, que morava em Recife, já tinha feito universidade lá na época, quando eles fizeram essa parceria comercial, meu tio conseguiu uma concessão da Willys, a fábrica americana, que fabricava o Jeep, Itamaraty, era o Willys, né? Aí disse, João, e vai ser para o interior do Maranhão. Interior do Maranhão. Num primeiro momento não animou muito ele não, mas ele terminou indo. Terminou indo para desgravar o Maranhão. Meu tio ficou em Recife e meu pai saiu lá de Cajazeiras e veio para Bacabal. Ele achava Bacabal central, sim, e realmente é central, e instalar lá. Ele instalou, abriu essa concessionária, quando deu 1 ano de funcionamento, ele chegou para o meu tio e disse, não quero mais não. Quero mais não, porque eu quero um negócio que eu possa ser meu, que eu possa comprar, botar preço, fazer desconto, fazer promoção. Aqui não, já vem tudo pronto. Tudo pronto, tudo pronto, engessado. Engessado. Ele disse, eu não quero mais não. E meu tio tentou, de todas as maneiras, fazer com que ele continuasse, mas o pai devolveu. Depois meu tio passou um tempo aberto, mas terminou fechando e abriu um armazém. Abriu um armazém lá em Bacabal. Ele viu no mercado o que estava faltando na cidade, abriu um armazém. Era ele mais 4 funcionários, certo? E ele pegou e colocou armazém Nações Unidas, a ONU tinha sido criada. O próprio, um dos criadores da Aranha, da ONU, foi um diplomata brasileiro, Oswaldo Aranha. Sim. E ele achava muito bonito esse nome, Nações Unidas, mas não pegou. Ele achou, mas o povo não achou. Não achou. Então, lá em Bacabal, ele começou a fazer tudo. Então, se o Aloysio procurasse uma coisa, ele nunca disse que não tinha. Ele disse, vai precisar para quando?
Ele disse para tal dia, ele dava um jeito de ir atrás. Claro. Pois tal dia está aqui, eu lhe entrego. Certo? Então, pela essa agilidade, esse tino comercial que ele tinha, natural dele, da vida. E a força, aquela força de fazer era uma coisa... Força de fazer, não havia obstáculo, ele ia dar um jeito. Tudo para ele era possível. Tudo. O que ele viu que o povo não lembrava nem o nome do armazém. Só dizia assim, rapaz, olha, tu quer encontrar isso? Vá ali no Paraibano, no Paraíba. Porque já tinha muita gente da Paraíba na região. Tinha gente da Paraíba e ele no comércio, ele estava se destacando. E às vezes o cara, olha ali, vai no João da Paraíba ou na Paraíba. Então aquilo ficou... Ele um dia disse, rapaz, ninguém chama a loja pelo nome. Só chama de Paraíba, eu vou trocar o nome da loja. Aí mudou para Armazém Paraíba. Certo? Como a Casas Bahia, ela que é de um judeu, mas ela se caracterizou por vender para nordestino. E em São Paulo, todo nordestino é baiano. Como no Rio, todo nordestino é Paraíba. Paraíba. Não é isso? Então, ele terminou botando o nome Casa Bahia. Então, lá meu pai, também na mesma dele, disse, não, Nações Unidas não pegou, vou botar Paraíba. Armazém Paraíba. Armazém Paraíba. E daí ele foi crescendo dentro do Maranhão. Quando ele chegou no Maranhão, ele já chegou casado ou já era... Não. Ele era solteiro. Meu pai chegou no Maranhão em 56, o armazém foi aberto em 58. Solteiro. 19 de julho de 58, mas chegou solteiro. Ele conheceu minha mãe. A minha mãe era tabeliando um cartório em Lavras da Mangabeira. Sim. E conheceu minha mãe vendendo máquinas, porque nessas atividades com meu avô, ele vendia na região. Meu avô Joca. Então meu avô materno, o seu Vicente, tanto que meu nome vem, João Vicente, vem João do Joca e Vicente do pai da minha mãe. Então foi a união dos dois avós. Então, o seu Vicente era comerciante e político em Cajazeiras, certo? Tinha fundado o PTB na região do Cariri, muito firme, mais de esquerda, mas comerciante lá. E meu pai vendia ainda daquelas máquinas Vigorelli, aquelas máquinas de costura antiga. E lá num dia ele viu uma foto da minha mãe na parede, foto de formatura, e o papai perguntou quem era. E o seu Vicente, meu avô, disse, é minha filha mais velha, Socorro. Aí ele se encantou e foi aquele negócio. Aí que começou a ir mais a Lavras da Mangabeira, que é próximo a Cajazeiras. Foi a primeira imagem no Instagram. Foi a do Instagram. Era do Instagram da época. Era o retrato da parede, né? Então, a postagem, né? Então ele foi, ela tinha se formado e tinha assumido o cartório da cidade. E foi, daí começou aquele namoro diferente, só de bate-papo, e terminou casando em 1961. 17 de dezembro de 61. Eu já nasci em 63. Então, quando meu pai foi para o Maranhão, quando abriu o armazém, era a fase do namoro ainda, não tinha nem noivado, e veio casar depois. Veio casar já tinha 3 anos de Armazém Paraíba aberto, né? E daí ele casou e levou minha mãe para morar em Cajazeiras, que é próximo a Lavra, é a coisa de 50 a 60 quilômetros. E daí começou a construir a família, e só em 1968, 11 de janeiro de 1968, é que nós viemos para Teresina, porque ele mesmo lá no Maranhão, ele teve a visão que Teresina era o melhor ponto do Nordeste, aqui distante de todas as capitais. Melhor entreposto comercial. Melhor entreposto comercial para o Nordeste. Quer dizer, essa visão foi do conselheiro Saraiva, foi lá atrás. A tradição de criar, o objetivo de criar Teresina era para ser exatamente o entreposto comercial. E ele, ele viu que a capital mais distante era Salvador, 1.200 quilômetros, e tudo gerava nesse raio de 1.200 quilômetros, e ele disse, aqui é que é o ponto. Aqui é que é o ponto de eu estabelecer as minhas atividades. Eu não se vislumbrava
essa fábrica, a Socimol, ele já fazia colchão de palha lá em Bacabal. Sim. Já existia uma Socimol lá em Bacabal. Começou a fazer colchão em Bacabal. Em Bacabal. De palha lá em Bacabal. Então, móveis, ele começou a ter aquela visão naquela época de fazer o nascimento de negócio, Aloysio, que pudessem fornecer para as lojas. Sim. Foi uma visão, uma coisa impressionante, que ele disse, não, eu vou buscar negócios satélites que possam também ser um fornecedor meu, sim, mas também vender para os outros. Sim, para terceiros. Para terceiros. Então em 68 nos estabelecemos em Teresina, e daí ele foi construindo toda essa sendo pioneiro, quer dizer, não existia uma fábrica de confecção em Teresina, nem no Piauí. E ele abriu, treinou, qualificou mão de obra. Não existia fábrica de bicicleta, não existia fábrica de colchões. E ele foi treinando e qualificando. Montando fábrica para venda própria e para vender para terceiros. Para vender para terceiros. Se você pegar, por exemplo, se hoje existe um polo de confecção em Teresina, no interior do estado, a Guadalajara, desde 70 até hoje, 55 anos de atividade, ela treinou quase 30 mil costureiras. Foi a mãe de todas. Mãe de todas, 30 mil costureiras. Se você buscar os órgãos que qualificam mão de obra, talvez tenham treinado 20% disso. A Guadalajara treinou 30 mil costureiras. Então, e isso nas outras atividades. Uma fábrica de carroceria, uma gráfica moderna, tudo isso. A gráfica foi assim um divisor de águas. Divisor de águas. As gráficas eram tudo assim, mais limitadas, né, de pequeno porte. Ele chegou e colocou com tecnologia de última geração. De última geração. E é um segmento... Empresa de publicidade não existia. Então, aí ele montou uma house, né, para a atividade interna, divulgar tudo e investiu. E não era só o montar e criar, abrir uma porta, mas também investir. Construção civil, da mesma forma, adquiriu um frigorífico aqui ao lado, no Maranhão, em Timon. Então tudo isso, esse foi uma das atividades que eu mais gosto, a do frigorífico, que é ligada ao setor primário. Ele me disse uma vez, ele disse, olha, Luiz, eu montei, agora ele já com uma certa idade, eu montei tudo o que eu quis, mas tem uma atividade, todas me dão prazer, mas tem uma atividade que é diferente. Ela me dá um prazer que nenhuma outra dá. Eu saí, ir para a fazenda, vacinar gado, trabalhar com vaqueiro lado a lado. Todo final de semana eu entro aí, às vezes ia até de voo, né? Pegava um avião, ia para uma fazenda mais distante e passava o final de semana lá com a vaqueirama, né? Como diz a história. Olha, ele gostava de dar o medicamento à vaca, a vacina de aftosa. Tudo. Ali de brucelose e tudo. Ali eu estou no céu. Olha, imagina quando ele botou o frigorífico, aí foi o céu. Foi assim. Eu adolescente, fazendo o científico naquela época, com o ensino médio, eu cansei de passar as férias de julho em Zedoca, no Maranhão, que era a fazenda, a matriz das fazendas, né? Então, ele sempre passava o mês de julho todo na Ferra do Gado. Justamente ele ia para lá, passava quase o mês todo, e eu ia também, como adolescente, para lá ajudá-lo. E cansei de fazer o seguinte, de sair com os vaqueiros para as fazendas mais no interior, numa tropa de vaqueiro, ele ficava, mas a gente eu ia anotar, porque tinha que registrar cada vaca, o número da vaca e boi e tudo, e bezerro, e cada fazenda tinha uma marca diferente, certo? E eu saía de passar uma semana com uma mochila na sela do cavalo, com os ferros para ferrar, o outro levava o fole para esquentar o ferro, era uma tropa assim de 10, 12 vaqueiros, e eu no meio desses vaqueiros. Aí ia para Fazenda São Vicente, Fazenda Canaã, Fazenda Quixaba, Fazenda
Cocalim, então era os nomes, ele trazia esses nomes tudo da Paraíba, né? Tudo era povoado. Fazenda Tamandaré, que era onde meu avô nasceu, ele saiu botando o nome das fazendas, tudo de coisas que ele viveu na infância, de coisas que ele viveu na infância. Então, de povoados que tinham alguma raiz, que tinham alguma identidade. Então, eu cansei de passar uma semana, a gente voltava para Zedoca, e lá era a grande fazenda, aí era Ferra do Gado, ele fazia competição entre os vaqueiros. Era um prazer imenso. Demais, ali era imenso. Ali eu chego no céu. Não, a Luiz era um recarregar de bateria para ele. Quando ele voltava para as atividades, ele voltava um homem renovado. Renovado. Quando começou o slogan Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar? Interessante. O Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar, ele foi um slogan, ele começou numa conversa com o meu tio Valdeci e eles foram fazer uma música. O tio Valdeci encontrou um maestro em São Paulo, isso no início da década de 60. O Valdeci se estabeleceu em São Paulo, né? Quando o papai estava em Bacabal, o tio Valdeci foi para Recife. O tio Valdeci sempre estava num centro mais desenvolvido, mais industrializado. Contato direto com a indústria. Contato com a indústria, com fornecedores. Aí ele abriu um escritório na Rua da Praia, lá em Recife. Quando papai veio para Teresina, o Valdeci saiu de Recife para São Paulo. Porque São Paulo já concentrava a indústria. Aí concentrava a indústria. Ele se foi estabelecer numa rua chamada Abdo Chaim, que era ali próximo a 25 de março. Porque ali o volume de negócio, o 25 de março não era essa importação de China, nem de Paraguai, era uma coisa assim de indústria nacional. Certo? E o Brás também, depois foi para o Brás, onde tinha os fornecedores, onde comprava tecido. Muitos dos atacadistas de tecido e dos fornecedores de tecido vêm da colônia sírio-libanesa em São Paulo. Então, e dali o contato com a indústria de eletroeletrônico e tudo. Então, a coisa foi muito bem pensada nisso aí. Então, quando eles foram fazer, conheci um maestro em São Paulo e um compositor, e ali começaram a pensar numa letra da música, que é a música que está guardada aí, pouco se usa, mas está guardada há muito tempo. E daí saiu o slogan sucesso em qualquer lugar. Essa palavra sucesso sempre foi uma palavra muito forte na vida do meu pai. Era a busca, não é o sucesso de celebridade, é o sucesso de êxito, de dar certo. Esse é o objetivo do canal, desde o início que a gente criou esse modesto canal aqui no YouTube, foi exatamente para mostrar exemplos de pessoas que deram certo, para estimular novas pessoas a dizer, eu também vou conseguir, eu vou me motivar, vou conseguir, eu vou superar minha dificuldade e vou conseguir. Entendo. Então, esse é o objetivo. E o seu João, ele é o patrono de tudo isso aqui no Nordeste, é o patrono do Piauí, nem se fala, então ele é um cara que botou e botava e se dedicava e dava certo. Não tem dúvida. Então, sucesso tem várias coisas, com sucesso publicidade, sucesso construtora, né? O jornal interno do grupo é o jornal O Sucesso. O Sucesso. Então o sucesso não como eu disse, não de se tornar vaidoso, mas o sucesso de saber que acertou nas escolhas, trabalhou, porque tem uma frase até, isso é de para-choque de caminhão, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, porque o S é antes do T. Então, para ter sucesso, tem que trabalhar. Na vida é assim, no dicionário é diferente. Tá certo? Então, nasceu daí, dessa conversa, e foi feita essa música, e daí apareceu a frase. Já a logomarca do Armazém Paraíba, interessante, ele fez em 1962 um concurso em Pedreiras, no Maranhão. Ele disse assim, não existia logomarca Armazém Paraíba. Até 62, 63 não existia. E o papai fez um concurso lá de... Olha, quem fizer um emblema... Um slogan, mas não, o emblema aqui para o Armazém Paraíba, não era nem logomarca, era o emblema da empresa. O que nós gostávamos, nós vamos dar um prêmio. E lá
um menino ainda universitário, que depois veio ser advogado, Dr. Lobato. Ele trouxe várias vezes o Dr. Lobato aqui, não era marqueteiro, não era, fez a bola daquelas cores, amarelo, vermelho, preto, com o nome Armazém Paraíba. E aquilo foi num concurso, assim, ele desenhou e tal. Papai, ele premiou, gostou. E mostrou para eu dizer, rapaz, aquilo despertou. A partir dali ele começou a adotar o emblema. Que se tornou, durante anos e anos, se tentou, através de empresas de marketing famosas no Brasil, fazer adaptações. Uma melhoria, mas não conseguiu. Ao emblema. Nunca se conseguiu. Nunca conseguiu. A gente às vezes não nota como é uma transição de uma marca. Por exemplo, a Mercedes-Benz diz que ela a cada ano ela mexe naquelas hastes da Mercedes 0,01 milímetro e tal. Você não nota. Mas há 30 anos ela vem alterando. Para as pessoas não notarem, mas que vai chegar a uma modernização da imagem. Mas o Armazém Paraíba, nunca conseguimos. Ninguém trouxe uma sugestão. Rapaz, não dá para mexer. Não dá para mexer. Outro assunto, João, é a parte cultural. Eu acho que ninguém fez mais na nossa terra do que ele pela cultura. Então, todos os movimentos que você possa imaginar, ele estava presente. Tudo. Violeiros, maior festival de violeiro do Nordeste. E ele lá na frente, presente, o carro-chefe. Se falasse um pouquinho sobre os violeiros. Vaquejada, eu sou um conhecedor. Nós, na fazenda do meu pai, que é a Fazenda Tamboril, lá em São Julião, nós foram 15 anos de vaquejada. 15 anos. 15 anos. E os 15 anos, os cartazes, todo ano ele dizia, traga que eu faço. Então ele patrocinava os cartazes todo ano, os 15 eventos foi Armazém Paraíba. Alguns ele dava até os bois. O carro de som e toda a estrutura de som, os 15 anos foi patrocinado pelo Armazém Paraíba, na pessoa do seu João. Não era negócio de um gerente, não, era seu João. Ele disse, faça questão, venha falar comigo, todo ano chegava. Tinha um calendário já certo, que era o primeiro final de semana de junho de cada ano, e assim a gente fez durante muito tempo. E eu tive o prazer, né, essa felicidade de conviver um pouco com ele pessoalmente, e outros fatos também, né, além desse da vaquejada. Então ele era um defensor ardoroso do movimento vaquejada, criação de gado. Então eu falasse um pouquinho da parte cultural. Ele interessante. Música. Papai, ele sempre foi muito ligado. Até a gente brincava que dentro da administração, ele sempre foi o repentista da administração. Certo? Porque pela criatividade, pela sagacidade, ele sempre se encantou muito com o repente. E o Armazém Paraíba, ele teve a sua vida ligada. Papai sempre foi muito festeiro. Sempre, o festeiro assim do bom sentido. Todas as inaugurações do Armazém Paraíba, eu cansei de ir, sempre tinha um grande cantor de nome nacional. Vi aqui, eu convivi menino com Luiz Gonzaga, com Altemar Dutra, com Calbi Peixoto, com Ângela Maria, Antônio Marcos. Estou falando aqui que talvez quem esteja nos assistindo nem se lembre, mas da gente a gente se lembra. Jair Rodrigues, que vinham fazer festas de inaugurações do Armazém Paraíba. Então, ele sempre fez isso, porque isso primeiro era comemorar uma data importante, fazer daquela data uma data importante, não só para a empresa, mas principalmente para a cidade. Então, toda data de aniversário de cidade tal, a festa de aniversário do Armazém Paraíba, sempre teve um elo muito forte de ligação através da cultura. Uma coisa que ele fazia, que se acabou hoje, que foi até uma deterioração da cultura cinematográfica,
existiam os cinemas de praça de rua, que em Teresina o Rex, o Royal, na Pissarra tinha o Cine São Raimundo, aqui em Teresina. Então ele, naquele dia da festa, os Caxias tinha 2 cinemas, ele comprava. Que filme está passando? Está passando o filme do Renato Aragão, Os Trapalhões. Então eu vou pagar para passar de 8 horas da manhã a 8 horas da noite, é o filme do dia, e porta aberta. Porta aberta. Ninguém sabe disso, mas ele fazia isso. Então ele ocupava a cidade. Comprava a bilheteria total. Total. Tá certo? Ele ocupava a cidade com todas as manifestações culturais. Se tivesse um teatro e tivesse algo para acontecer, uma peça, um show, ele estaria lá deixando aberto. Além do show normal da inauguração, que sempre tinha um grande cantor. Eu não esqueço nunca quando o Armazém fez as Bodas de Prata, que foi em Bacabal, em 1983, e ele levou o Altemar Dutra. Eu sou fã do Altemar Dutra. E o Altemar Dutra fez o show das Bodas de Prata do Armazém, e estávamos hospedados num hotel em Bacabal. E o Altemar, ao final do show, nós fomos para o hotel, estava lá o Silvio Leite e outros da Sucesso Publicidade. O Altemar pegou um violão e passou a noite tocando. E a gente tocando ali, conversando e tal. Foi 3 horas de ele tocando violão. Aí papai apareceu e ele disse: tudo bem, Altemar? Tudo bem, João. Agora eu estou indo para os Estados Unidos, para o mercado americano, e eu vou passar, João, uns 3 a 4 anos sem ter esse contato contigo. Então, infelizmente, não poderei estar aqui para fazer algum evento teu. Em novembro daquele ano, o Altemar morreu, fazendo um show em Nova York. Em novembro, quando se completou 50 anos, foi feito um show, ele trouxe o Altemar Dutra Filho. Então você vê como ele era firme nesse compromisso histórico dele. Certo? Esses compromissos, essa coisa dele ligada à cultura. O Festival de Violeiros eu acho que é o evento com maior longevidade na cultura do Brasil. Está com 50, 51 anos, ele nunca abandonou. É tanto que, se você chegar em qualquer canto do Nordeste, eu estava uma vez numa feira em Recife, e com um boné Onyx. Vinha passando 2 violeiros, quando eles me viram com o boné, não sabia nem quem era. Ele disse: é Onyx de Teresina, não sei o quê, João Claudino, nosso patrono, tal. É isso mesmo. Então, a marca, ele linkou isso à cultura popular, e isso é uma referência. Ele recebeu em Brasília o título de comendador na década de 80, né, quando o Zé Aparecido era o governador de Brasília, e ele é reverenciado pelos os cantadores, e ele sempre fez questão de estar ao lado deles, sempre, em qualquer momento, ele sempre teve questão, sempre recebeu muitas homenagens em relação a isso, e era a que mais deixava emotivo, certo? Primeiro shopping de Teresina. A ideia era assim, a ideia trouxe tudo, inovação grande para... A ideia do shopping já foi uma coisa que a gente começou lá atrás, e Tivaldo Dessi tentava, ele, de certo modo, ele tinha alguma resistência no início para o shopping. E primeiro, que ele, com a visão era impressionante, ele sentia que naquele momento não tinha um local para se instalar. Quando ele compra aquela área, um dia até ele disse: rapaz, eu comprei uma área aqui em Teresina, que é um areal, é uma lagoa, é aquilo, não tem nem acesso, eu não sei nem o que a gente vai fazer com essa área, mas... Ele já sabia. Ele às vezes fazia isso, viu, Aloysio? Não sabia, ele dizia que não sabia, mas no fundo... já sabia. Então, quando foi a década de 80, 1987, 88,
eu comecei a frequentar muito com engenheiros da construtora Sucesso, com arquitetos, e cheguei a me filiar na Associação Brasileira de Shopping Center. E ali nós chegamos até a fazer no início dos anos 90, um projeto inicial. Mas ele despertou mesmo que o local do Teresina seria aquele quando o ex-governador Alberto Silva resolveu fazer a Puticabana. A Puticabana era um terreno nosso. Sim. Toda aquela área era nossa. Ele tinha comprado tudo aquilo. E com o investimento que foi feito ali, fez uma avenida, ele disse, rapaz, o local, se a gente pensa em construir um shopping, o local é aquele ali. E começamos a trabalhar. Tivemos um projeto inicial, que eu tenho até guardado, do Teresina Shopping, lá ainda até os anos 90. Depois foi contratado, realmente vimos que tinha que contratar um engenheiro especializado em shopping, e ele foi amadurecendo a ideia quando foi nos anos 90, inclusive à época eu era secretário de Indústria e Comércio, eu tinha me afastado da empresa, era secretário no governo Monsanto, e foi inaugurado o Teresina Shopping, que virou um marco muito importante e puxou um crescimento habitacional muito grande e valorização para aquela região de Teresina. Bicicleta, a ideia da Houston, vai. A bicicleta, você sabe que Teresina, ela há anos atrás, eu não sei hoje em que classificação, não vi dados atuais, Teresina chegou a ser a terceira cidade do Brasil com o maior número de bicicletas. Sim. Terceira cidade. Sim. Perdia para, acho que Joinville, em Santa Catarina, e tinha uma outra cidade que era o segundo colocado, mas sempre a bicicleta fez parte da cultura do teresinense, né? E o Armazém Paraíba vendeu bicicleta desde o Monarque Calói. Sim. Monarque Calói, ela se degladiava, ele fazia muito bem esse trabalho para que fizesse essas promoções. Passeio ciclístico sempre foi da cultura. Sim. E isso em todas as cidades que ele fez. Todas as cidades que ele abriu e que inaugurou. Então, chegou um momento apareceu essa ideia, essa oportunidade, e ele mesmo, aí é que é uma coisa que tem que enaltecer, ele não abria mão disso. Quer dizer, todo o setor de duas rodas está em Manaus, ou no sul do país. Não tem uma fábrica de bicicleta no Nordeste, só aqui. Então, ele não abria mão de não abrir no Piauí, mesmo perdendo incentivos, certo? Ele disse, não, vamos aqui, mas aqui não tem uma mão de obra, mas a gente forma. Se você quiser um pessoal mais treinado, vai ter que ir para Manaus, para o sul do país, não, mas a gente forma. Vamos ter dificuldade, então, mas vamos fazer. E comprou o desafio e montou a Houston aqui, a Houston aqui. Esses nomes até mais ingleses, quem dava mesmo era meu tio Valdeci, certo? A Halley foi em função do cometa Halley, que ela foi criada naquela época que o cometa passou aqui na Terra. A Houston já foi uma imagem dele como Colón aqui, que é a fábrica de carroceria. Foi um momento que nós tivemos uma trade no Panamá. Então tudo isso, esses desafios, mas não abria mão e enaltecia em todas as feiras, em todos os momentos, que o grupo era um grupo do Piauí. Feito por homens e mulheres piauienses, competentes, eficientes, trabalhadores, entendeu? E ele não abria mão de, não, vamos levar. Convite não deixou de ter. De outros estados para levar e fazer, vamos implantar. Aqui você tem condição de ser mais competitivo. Isso não, vamos nos desafiar aqui, vamos fazer aqui. Doutor João Vicente, o eterno senador, muito obrigado. Meu amigo. Que Deus, Deus abençoe. Muita emoção aqui, porque quem conheceu sabe que ele era isso que você falou aqui e muito mais. Muito mais. Muito mais. O papel Dona Socorro, da sua mãe, fundamental. Imprescindível. A gente. Fala um pouco da Dona Socorro. Minha mãe era extraordinária. Era uma pessoa que
Primeiro, ela trabalhava de uma maneira silenciosa, certo? Sem holofote, certo? Mas uma pessoa, olha, se existe, e existe no mundo essa comunhão de almas e de parcerias, porque ela dizia assim, por exemplo, ela cuidou muito da família, dos nossos estudos, de tudo, e sempre quando vinha alguma coisa, ela dizia, fale comigo, não atrapalhe João. Você tem alguma coisa para falar, fale comigo, que eu levo para o João. Os BO eu resolvo. Os BO, fale comigo. Então, ela foi um anteparo impressionante. Era uma pessoa de um discernimento, de uma sabedoria que poucas vezes eu vi. Inclusive tem um fato hilariante, interessante. Na década, eu já tinha me eleito senador, em 2007, 2008. Meu pai fez aqui um almoço em homenagem a doutor Herbert Maratuan. Herbert Maratuan foi um juiz de direito de Lavras da Mangabeira, pai do Homero Castelo Branco. Quando minha mãe era tabeliã em Lavras, o doutor Herbert era o juiz de Lavras da Mangabeira. Quando minha mãe foi comunicar a ele que ia abandonar o cartório, ia entregar o cartório, o doutor Herbert não conhecia papai, que era um comerciante, um mascate, comerciante que vendia, um homem muito convincente e tal. Aí o doutor Herbert disse, socorro, não case, ninguém larga um cartório com um casamento assim. E ele, nesse dia do almoço, ele disse, eu me arrependo até hoje desse conselho, foi o conselho mais besta que eu já dei na minha vida. A pessoa, socorro, se tivesse me seguido. Então, ela era de uma sabedoria, de um discernimento, de uma inteligência, entendeu? E foi uma pessoa que, se papai teve o ambiente perfeito de casa para o trabalho, para construir tudo isso, aí foi porque tinha a dona Socorro do lado. Tinha uma estabilidade, né? Porque você já pensou... Pulso, ela tinha estabilidade, tinha pulso. Não é isso? Compreensão, era... Tudo. Você já pensou, Aloysio, você, com tantas atividades aqui, você chegar em casa... E ainda resolver problemas. Ainda resolver pepino. Então, não tinha isso. Não tinha isso. Em casa, a paz estava reinando. Reinando, tranquilo. E... no meio, ela era uma pessoa no meio, dedicada à igreja, tudo, muito religiosa. Tudo, a pessoa, a causa, e andava nas lojas, via, mas nunca fez nenhuma opinião em frente numa área de loja. O que ela achava que podia contribuir, chegava lá na hora de dormir no quarto. João, eu vi isso em determinado lugar, tá certo desse jeito, será que... Você que entende disso, mas será que não era assim? Fez um trabalho social imenso nessa cidade, que eu acho que ninguém fez. Ninguém fez. E como você diz, caladinha, né? Eu tava, bem na descrição. Eu estava conversando um dia, eu estava num casamento e um padre muito conhecido aqui em Teresina, aí ele disse... Eu estava no Senado, ele, senador, você sabe o tamanho da sua obra na formação de religiosos em Teresina? Ele disse, padre, confesso ao senhor que eu não sei. Pois eu vou lhe dizer, eu fui um dos que ela formou no seminário. Ela formou, segundo esse padre, 53 padres aqui no seminário. Porque dá um custo em tudo isso. Há um custo, 50... Foi tudo isso. Ele disse, foi. Eu listo os 53 nomes, incluindo o meu. Então, eu nem sabia, como filho, não sabia do tamanho gigantesco. E é porque ela fazia aquilo. Quando ela ajudava, até uma entidade, ajudava uma pessoa, dona Socorro, não sei o quê, porque... Se falar, eu não ajudo mais. Isso. Ela queria descrição. Descrição. Se você falar, eu não quero propaganda. Não quero propaganda. Então, eu estou lhe ajudando de coração.
Então não precisa você fazer propaganda, nem alardear que eu lhe ajudei. Que bom. Muito obrigado. Bom estar com Saúde, você. que Deus abençoe você e a família. Nós todos. E grande abraço.